vai começar esse remédio que o meu tio usava para a doença de Parkinson em 1991 para mim. Sim, pessoal, a levodopa ou Prolopa é o medicamento atualmente em uso mais antigo que surgiu para a doença de Parkinson e ele é também o mais potente, é o que tem o melhor perfil de efeitos colaterais para a maioria dos pacientes, então ele é considerado ainda padrão ouro. Depois de alguns anos do uso da levodopa, quando ela surgiu, isso inicialmente foi uma grande revolução da neurologia. Poucos medicamentos em medicina têm um efeito tão intenso e tão duradouro quanto a levodopa para a doença de Parkinson. Há mais ou menos 20 a 10 anos atrás, entretanto, a gente começou a conhecer um pouco mais os efeitos colaterais da levodopa, surgiram outros medicamentos e passou-se por um período que é chamado hoje em dia de levodopofobia, porque muitos efeitos colaterais não eram conhecidos e passaram a ser muito associados à levodopa. Então a gente passou por um período em que a gente utilizava mais os agonistas dopaminérgicos. O mais conhecido deles é o pramipexol. São moléculas que imitam a dopamina, diferentemente da levodopa, que é uma substância que ela vai se transformar em dopamina dentro do cérebro. Nessa época, se acreditava que a levodopa era a principal responsável por complicações motoras, principalmente a discinesia. Hoje em dia, a gente sabe que isso não é verdade. Por outro lado, os agonistas dopaminérgicos hoje são associados a um transtorno de controle de impulsos em cerca de 60% dos pacientes. O transtorno de controle de impulsos é uma condição que leva a pessoa a se envolver em jogos de azar, em gastos excessivos, em atividades ilícitas, causa bastante transtorno para os pacientes. Por causa desse transtorno de controle de impulsos e também pelo fato dos agonistas dopaminérgicos serem medicamentos muito menos potentes, que levam a maior sonolência, são mais difíceis de serem tolerados, muitos pacientes, a maioria, a gente vai começar com a levodopa e a gente consegue reduzir a chance de efeitos adversos relacionados parcialmente à levodopa utilizando doses menores de até 400 mg de levodopa. Nos pacientes que não conseguem um bom controle de doença com essa dosagem, aí sim a gente pode acrescentar os agonistas dopaminérgicos ou inibidores da MAO ou algumas outras famílias de medicamentos, otimizando assim a chance de efeitos colaterais com os diferentes grupos de medicamentos. Mas isso vai variar bastante, de acordo com a idade do paciente, da intensidade dos sintomas, dos objetivos de tratamento de cada um. Algumas pessoas são mais exigentes que outras. Se existe um predomínio de tremor ou um predomínio de rigidez, todos esses fatores vão influenciar no início do tratamento.